Agora, hoje a gente recebe a visita do nosso amigo Fiorello Agostini. Ele vem representar a Sociedade do Pensamento Livre. A Sociedade do Pensamento Livre já tem 2 livros editados. Este primeiro, que deu a base mesmo dessa sociedade, escrito por ele. E este segundo, que fala principalmente sobre a importância e a questão da introspecção. Qual o motivo do surgimento desta sociedade? Desde quando o ser humano se une para realmente fazer análise e criar situações ou pensamentos relacionados à vida? Desde que o mundo é mundo, né? Aliás, grandes sociedades surgiram neste contexto. Quem participa desta sociedade aqui no estado de Santa Catarina? Qual o objetivo, o propósito principal? É o que daqui a pouquinho meu amigo Léo, conhecido como Léo, cujo nome é Fiorello, vem ao programa trazer para a gente as informações. Meu amigo Fiorello, eu estava dando uma olhadinha nos seus livros, vamos lá. Aqui nós estamos com Fiorello Agostini. Você já conhece ele pelo trabalho que ele desenvolve através de sua empresa, que trabalha com peixe, com aquários, Peixe Vida, que já esteve aqui destacando para a gente algumas peças. Aliás, parabéns, meu aquário está belíssimo lá em casa. Obrigado, Como obrigado. Sempre maravilhoso. Vamos lá. Fiorello, eu percebi que você é o fundador da Sociedade do Pensamento Livre. Hoje o tema é esse, tá? Com a participação do nosso convidado. Eu diria assim que é muito difícil a gente fazer alguma coisa sozinho. Então a ideia inicial ela foi minha. A ideia da sociedade, ela brotou num momento de introspecção. Foi num momento introspectivo que surgiu essa questão. Fundamenta algo para você propagar a ideia da introspecção. Né? O quê? Então, nos momentos introspectivos surgiu Sociedade do Pensamento Livre. E aí eu entrei em contato com amigos e a gente começou numa prática coletiva. Obviamente que aí outras pessoas se somaram para tornar essa ideia viável. Caminho, Superação, Liberdade. Foi este primeiro livro e foi esse que deu o fundamento. Este foi o primeiro livro que fundamentou a Sociedade do Pensamento Livre. Né? Ele já dá uma noção bastante precisa da introspecção. Ele tem diversas partilhas de depoimentos de pessoas que tiveram superações relacionadas à vida com a prática introspectiva. É um livro bem interessante, no sentido até de como você fazer encontros informais, quando você cria um grupo de 4, 5 pessoas praticando a introspecção, trocando experiências a respeito dela, você pode formar um grupo, então, informal, né? Que é exatamente como a sociedade começou num primeiro momento. E eu vejo aqui que são vários participação de pessoas com especialização em sociologia. Sim, ele é um livro bem dinâmico, porque ele, num primeiro momento, os primeiros capítulos falam especificamente da introspecção. Não é? O capítulo 3, ele dá uma noção da diferença entre oração, meditação e introspecção, porque as pessoas sempre perguntam, meditação e introspecção é a mesma coisa? Não, são coisas distintas, diferentes. Como que você falou? Né? Desculpa. Meditação e introspecção são distintas. Tá, meditação você limpa o pensamento e não tenta, pelo menos. A meditação, de um modo geral, obviamente que existem muitas vertentes da meditação, mas de um modo geral se pressupõe um esvaziar a mente. Isso. Né? E haver uma junção entre um outro ser que te compõe, um eu espiritual ou um ser maior que você acredita. Tá. Né? Que faz parte do teu ser e entrar em comunhão, quer dizer, ou seja, lá é um pensamento que transcende. E a introspecção? A introspecção é a observação do próprio pensamento. Você não esvazia a mente, você fecha, a introspecção disciplinada que nós fazemos, você fecha os olhos, você deixa o pensamento aflorar de forma natural, fica ali 10, 15 minutos, o tempo que você achar suficiente de olhos fechados, logo após faz uma breve análise do que você pensou. O que eu pensei é útil para mim, de que forma posso utilizar isso e assim por diante. Ela se inicia assim, a gente costuma dizer que os primeiros 10 dias é extremamente confuso, porque de certa forma a nossa vida é um reflexo daquilo que vivemos. Então as pessoas têm um pensamento muito periférico, ou seja, muito voltado para fora e nunca para si. Então existe muita dificuldade até em centrar o pensamento na tua própria pessoa. Mas se você continua nessa prática de forma disciplinada, sem dúvida, do 10º dia em diante, você já começa a ter uma organização, vamos dizer assim, do que você está pensando. Você começa a codificar os teus pensamentos. E você começa a ter aquilo que nós chamamos de intuição, criatividade, não é? Que o doutor colocou tantas vezes a questão da criatividade, né? E aí, consequentemente, porque
Nós hoje temos até, vamos dizer assim, um aval da ciência da epigenética. O Dr. Bruce Lipton, que é um biólogo americano, desenvolveu essa questão e ele defende o seguinte, que há um saber inconsciente presente em todo ser humano e que o ser humano só explorou 5% desse saber. Nós já defendíamos isso mesmo antes dos estudos do Dr. Bruce Lipton, quando a gente estava fundamentando a sociedade, que há um saber inconsciente presente em todo ser, né? Então, quando você sai, por exemplo, como o doutor colocava, você sai da meninice para a vida adulta, você sai, nós costumamos dizer assim, no terceiro livro que a gente está elaborando agora, a gente vai usar muito esse termo. Você adentra um mundo de saberes emprestados. Né? Ou seja, você aprende com o mundo, com as informações que o mundo te dispõe. Porém, além desses saberes, e mesmo aquele que você herda geneticamente, etc., mesmo aqueles que você desenvolve, captando esse saber externo, nós acreditamos que existe ainda um saber inato, que todo ser vem de certa forma codificado, vamos assim dizer, e que ele tem uma identidade própria e única. Consequentemente, esse saber que reside, por exemplo, na Vera, eu não posso sugestionar, porque ele pertence à Vera. Agora, para despertar esse saber, necessita do exercício da interiorização humana. E aí nós colocamos a introspecção como esse momento de interiorização humana para se ter essa percepção, de se ter uma plenitude maior do ser, um conhecimento mais pleno de si mesmo. Aí, consequentemente, você conjuga aptidões e uma série de fatores, né, que vai despertando a partir desta prática, desse momento intuitivo. Né? Como as pessoas estão precisando, como a gente está precisando, até pensar mais, está com preguiça de pensar, tem que fazer essa introspecção mesmo, tem que Sem pensar. dúvida, eu acho que a ideia da introspecção é exatamente desenvolver um nível de consciência de que eu sou parte de uma engrenagem humana. Elevado, né? Por favor. E que eu não quero viver à margem dessa engrenagem, ou seja, eu quero ser parte dela. Consequentemente, eu tenho direitos e responsabilidades, né? Pessoas que, às vezes a gente faz as coisas inconscientemente, né? Como jogar um papel no chão, como qualquer outra coisa. Isso é a falta mesmo. E como isso Mas eu acho que pode nos essa ajudar, questão inconsciente, né? Eu acho que é a questão da ausência do hábito mesmo, né? Porque daí a pessoa faz. Não são todos os automóveis, por exemplo, que tem lixeira. Deveria. Todos não tem mais lixeiro. Né? Não tem mais. Aliás, os mais modernos não tem mesmo. Nem por aí. Eu digo no sentido de ter aquela lixeirinha como um adorno, vamos dizer assim. Mas né? antes a gente tinha pelo menos um tempinho. Agora nem tem mais também nos carros. Nem de fábrica vem. Eu ando sempre com a lixeirinha, porque é tão chato, né? Você masca um chiclete, põe na lixeira. Sim. Tem uma bala, coloca o papel ali. E eu vejo que é uma das buscas da sociedade do pensamento livre. Claro que é a pessoa como em si, a pessoa em todos os sentidos, mas se é uma evolução, e como você falou, e é num contexto geral, tem situações que a gente observa que não tem o mínimo preocupação desse contexto geral, né? De certa forma, Fiorello. assim, a gente costuma dizer, Vera, que hoje a sociedade é muito plural, quer dizer, as pessoas têm muita dificuldade em relação a tudo. Nós estamos vivendo um momento de extrema transformação e poucas pessoas têm sequer a percepção deste momento de transformação. Então, de certa forma, eu diria que as pessoas, na sua grande maioria, estão um pouco perdidas sobre o que acredito, sobre no que confio, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então, né? tem verdade. Dada a gama de informações que se tem, a dificuldade que se tem de optar por esta ou aquela informação, afinal de contas, quem é que está certo, quem é que está errado. Eu penso que a introspecção é um voltar-se para si mesmo, exatamente para conjugar o ser, quer dizer, o que eu faço, como eu disse anteriormente, nessa engrenagem humana, qual é a minha participação, qual é a minha contribuição, de que forma efetivamente eu posso me sentir inserido nesse contexto de maneira confortável, né? Contribuindo de alguma forma. Né? Outro dia eu tenho um programa de rádio, na Rádio em Otacílio Costa, que é relacionado, é Pensamento Livre, o nome do programa. Então surgem muitas perguntas e surgiu uma pergunta sobre a questão do desenvolver o amor próprio. Aí eu digo que a vida é tão interessante porque as coisas são tremendamente antagônicas. Um ser humano não consegue sobreviver sem amor próprio, porque ele entra num estado de depressão e de depreciar a vida também, quando ele não desenvolve isso num grau mínimo. No entanto, isso é um paradoxo, porque para você ter amor próprio, você tem que ter um grau de importância para alguém, ou seja, você tem que ser útil através da tua profissão, você tem que saber amar a tua família, os teus filhos, a tua esposa, você tem que dar a devida atenção aos teus amigos para que isso seja recíproco, ou seja, para que venha de lá a admiração por você e, consequentemente, você desenvolva o amor próprio. Senão acaba. Então, essa questão de se colocar na espera de que a vida vai me dar algo, sem que eu exerça uma ação efetiva que toda ação tem retorno,
esqueça. Né? E o pensamento, ele nos situa nesse sentido, quer dizer. Quando ele, só para a gente finalizar, que já me passaram o sinal algumas vezes. Quando surgiu, a princípio vocês fizeram assim meio que aberto, poderia participar quem quisesse, frequentar alguns encontros, algumas reuniões. Hoje não, como é que funciona? Hoje não. A Sociedade do Pensamento Livre, os primeiros 2 anos, era aberta ao público em geral. Agora, a pessoa tem que acessar o nosso site, né, Sociedade do Pensamento Livre. Lá ele vai encontrar todas as informações de como ele pode participar dos nossos encontros fechados. Tá certo. Qual é o site? O site é sociedadedopensamentolivre.com.br. Obrigada pela visita. Eu que agradeço. Até uma próxima. Eu que agradeço. Vamos para o intervalo com urgentíssimo, né? A gente volta já.